Eu sou o Ângelo, sou diretor financeiro aqui na IP, estou aqui na IP há 20 anos. Conheço o Edson há uns 35 anos. Lá atrás eu fui cliente dele por uns 10, 15 anos. Depois ele me chamou e eu vim trabalhar aqui na IP. Estou com ele até hoje. Meu nome é João Carlos Boim, eu sou de Presidente Prudente e conheci o Edson em 95. E eu era consultor de implantação no cliente e foi quando o cliente foi para tomar a decisão de colocar no frente de caixa um check-out no PDV, foi quando o Edson apareceu demonstrando o software frente de caixa com o PDV da Sueda. E isso se tornou uma realidade que está nesse cliente até hoje. Então eu era consultor do cliente, conheci o Edson em 95. Vim para a Ipcom em 2005. Então tenho 20 anos também, um pouquinho antes do Ângelo, né, na prática. E estou com ele então há 20 anos e sou analista de implantação. Oi, eu sou a Tatiane, eu sou gerente de qualidade da Ipcom e eu estou aqui há 20 anos. E eu entrei aqui, foi a minha segunda empresa aqui em São Paulo, trabalhava com uma outra empresa de software house, foi um ano só e depois que eu entrei na Ipcom eu não saí mais. Então. Quando eu comecei na Ipcom, eu estava numa transição de... Eu trabalhei sempre no varejo. Eu estava há 27 anos no varejo. E eu tinha uma proposta que era para ir para um outro ramo completamente diferente. Eu ir para a área contábil e sair da área comercial. Aí o Edson foi lá e me chamou, falou assim, ó, você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu peguei, fui lá, estudei tudo, aí falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, estava próximo do final do ano, ele falou assim, ó, tá bom, eu começo no começo do ano seguinte. Ele não tem paciência, ele chegou e falou assim, não, começa. Aí eu comecei a trabalhar dia 11 de dezembro, ele já botou eu para trabalhar. O que eu ia fazer? Não sabia o que eu ia fazer, porque ele colocou, me contratou, colocou numa mesa e falou assim, vamos ver. Aí a gente estava em quanto? 9 pessoas. Tinha a Tati, o Boim, acho que a Tuca, o Márcio, o Thiago, o Nato e os programadores, o Neto, o Edson. O Henrique também estava, né? O Henrique estava e a Érica. E era o pessoal que tinha. E aí começou a evoluir. Aí começamos a organizar alguns processos, porque os processos não estavam... Quer dizer, nem sei se existia processo, né? Então faltava um monte de processo. Começou a organizar os processos, colocar algumas coisas em ordem que não tinha assim um negócio definido. O que é o produto? Para quem a gente comercializa? Estava bem bagunçado. Aí a gente começou a organizar todos esses processos e começamos a trabalhar para melhorar toda a parte do processo da Ipcom. E daí a gente foi evoluindo, aí começou a aumentar as pessoas, o lugar começou a ficar apertado, a gente começou a evoluir, começou a trocar de lugar, e começamos a crescer. E depois de 20 anos, estamos aí hoje, com 100 e tantos colaboradores. E eu tenho que contar um pouquinho rapidamente a minha vida profissional antes daí. Eu trabalhei durante 17 anos na Cobra Computadores, no auge da reserva de mercado de informática nesse país, onde não tinha computador, não tinha programa, não tinha software house, não tinha nada. E eu era vendedor de computadores. E eu tinha que vender o computador para as empresas e estimular alguém a fazer algum programa, que não tinha nem escola de programação, para poder começar a usar o computador. Então esse era o meu DNA, de vender um equipamento e ainda desbravar o que era programação, eu não tinha nem faculdade, nada. Bom, o tempo passou, veio vários planos de governo para estabilizar a economia. Quando chegou o Plano Real, as empresas não estavam preparadas para administrar a gestão conforme realmente o conceito. Fazia só aplicação financeira na remarcação. E aí, eu lembro que eu fui estimulado a sair dessa empresa e vim para o lado de consultoria, que eu tinha acabado de formar administração, e essa consultoria começou em 1994. Só que em um ano eu me esbarrei no segmento de varejo, nessa cooperativa de Nube Paulista. E ali não tinha problema, mas a gente tinha que conversar com o programador para fazer melhor a gestão financeira, o estoque, custo.
Esse é o conceito da administração. E aí foi quando eu vi o varejo, e esse cliente foi um marco, que ele não tinha problema financeiro, ele tinha problema só desse sistema. Então eu já via com os olhos, por causa da visão da estabilidade econômica, que ia ter um monte de potenciais para programadores para fazer esses cálculos. Então já tinha uma visão. Quando eu cheguei nesse cliente, de cara, ele tinha assim, shampoo, seda diversos. Então, cara, não é possível, tem que pôr as fragrâncias, a riqueza que tem. E aí houve a necessidade de vir para o PDV. Então, a gente já tinha a visão da gestão. Eu tenho esse DNA. Aí surgiu o Edson, e a coisa brilhante que foi a aderência dele e a experiência que ele tinha no frente de caixa, principalmente na área fiscal. E surgiu nesse cliente uma solução bacana, que era um software que já estava lá, com frente dele, e eu implantando o processo. Então esse case a gente expandiu em vários clientes da região, eu vendi essa ideia. Foi quando eu tive com o Edson sugestões como que ele fazia contrato de prestação de serviço do frente de caixa, porque ele cobrava só. Então essa convivência durou de 95 a 2005. Só que o Edson tinha já esse DNA, ele cresceu com banco de dados. E lá no interior era ainda Clipper. Foi quando em 2005, por essa convivência, a gente expandiu muito essa solução lá no interior, que era a frente do Edson. Então já tinha esse convívio com ele. Só que o pessoal queria o banco de dados. Foi quando eu perguntei para ele, vamos conhecer o sua retaguarda para vir para cá, que eu ia querer ser representante dele, porque eu já sabia implantar, tinha conceitos. E foi quando a minha surpresa, e eu precisava conhecer o software dele. E ele não tinha um demo. E eu falei assim, cara, então eu vou ficar em São Paulo. Eu quero ver os seus clientes usando. Isso foi no início de 2005. Eu pensei que eu ia ficar 3 meses aqui e acabou ficando 20 anos, porque o Edson era muito assediado. Então ele já era uma empresa de software de sucesso. E aí, foi inerente pela amizade, eu fiquei aqui e comecei a fazer demonstração para ele, porque ele até deixa, eu sei fazer. Ele falou, não, eu sei vender o peixe. E eu, no começo, eu fazia demonstração e comecei a ser o vendedor. Porque ele tinha, ele e o neto praticamente. E aí, já teve um potencial que a empresa, eu via que ela ia crescer. Aí logo em seguida veio o recrutamento da Tati, mais algum negócio, e eu conheci o Ângelo pela Érica, mas já ouvi falar, que é como era cliente. E o Edson, nessa expansão rapidamente, ele começou o quê? Mudou de lugar, começou a contratar pessoas. E quando a Érica veio, a gente já via potencial que o Edson precisava de um administrador. Aquele que organiza a empresa. E eu não, eu sou sempre o implantador do sistema e lá no cliente. E foi esse o testemunho. Eu vim e acabei ficando esses 20 anos, teve bastante desafios, que foram alguns contratos que alguém tinha que implantar. Então eu abandonei um pouco a parte comercial e fui para a de implantação. Aí o Ângelo veio, ocupou um pouco espaço, foi quando o Henrique começou embrião. E o suporte cresceu. Treinamento. Então a gente viu isso, mas eu não tinha a expectativa, não. Eu queria que a IPCO tivesse o triplo que está hoje. Eu acho que a IPCO, eu sempre acreditei, pela experiência anterior, potencial. Mas não estou surpreso, mas estou aqui 20 anos porque eu acabei amando pela ambiente da IPCO, eu faço parte e acho que contribuir com o meu conhecimento no cliente. O meu forte é o produto lá no cliente, os processos, né? Então eu estou aqui e muito contente que a gente faz parte dessa história. Quando eu entrei na IPCO, eu era novinha, né? Eu tinha uns 25 anos, tinha recém saído da faculdade, eu fiz faculdade, depois fui para uma empresa, também uma software house, eu fiquei só um ano. E aí antes, né, na faculdade, eu morava em Jaú, fazia faculdade em Jaú, eu trabalhei em outras empresas lá, mais na área de TI e qualidade. Então eu trabalhava numa empresa lá, onde eu ficava no ramo de qualidade. E aí quando eu entrei na IPCO, que nós éramos poucas pessoas, inclusive quem me contratou, quem me ligou para me encontrar foi o Boim. Eu até achei que ele era o dono da empresa, pela voz grossa dele, eu achei que ele era o dono da empresa, cheguei lá com puta cara. Puta cara alto. Aí eu cheguei lá, o Nato que me entrevistou, né? E aí a gente ficava numa casa, era um sobrado, era muito pequenininho, todo mundo trabalhava junto. Não existia suporte, não existia uma equipe de nada, assim, todo mundo fazia tudo. O Edson implantava, o Neto implantava, fazia demonstração, todo mundo fazia tudo. E a gente entrou assim. Então a gente foi contratado, entrou eu, o Márcio e a Tuca, né? E a gente entrou para ajudar nessa estruturação da empresa. Então quando eu já entrei fazendo implantação.
nós três. Então a gente foi obrigado a ir em cliente, então a gente entender toda a parte mercadológica, que a gente não sabia, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente só sabe mais a parte de TI mesmo, então a gente, na verdade, a gente aprendeu a entender as dores do cliente. E aí depois eu fiquei um tempo na implantação, fui para o treinamento, depois fui para o suporte, né? Quando eu fui para o suporte, a gente atendia tudo, né? Não era igual hoje, que é tudo setorizado. Então todo mundo tinha que saber referente a todos os problemas, a não ser a parte de TEF, que era o Henrique que fazia na época. O Henrique era do suporte na época. E aí, quando eu comecei a atender esses clientes, eu percebi que tinha uma falha, o cliente ficava no limbo, assim, quando tinha algum tipo de problema, que não ia para ninguém. Então, não tinha ninguém que defendesse o cliente dentro da Ipcom. E como eu tinha trabalhado com qualidade na empresa lá em Jaú, eu sabia da necessidade de ter essa área na empresa. Então, quando eu falei com o Edson, para a gente abrir entrar com esse setor. E interessante, assim, quando eu vejo a história da Ipcom, eu lembro que quando eu entrei, quando a gente estava naquela casinha, eu tinha umas 2 semanas de Ipcom, e aí uma empresa grande, assim, me contratou para trabalhar com banco de dados, que eu estava trabalhando com isso na outra empresa. E aí eu falei com o Edson, eu acho que eu vou sair, porque, tipo, é uma empresa grande e eu estava naquela casinha, sabe? Então, eu não sabia que tinha muita perspectiva de a gente crescer muito, né? Mas eu tinha amado aquelas pessoas, porque me acolheram muito bem, né? Ainda mais eu que não era dali, eu sou do Rio, então estava sozinha em São Paulo, me senti muito acolhida. Eu falei com o Edson, com dor no coração. Ele falou assim, Tati, se você for para uma outra empresa grande, você vai ser só mais uma. Aqui você vai fazer parte da história da Ipcom, porque a gente está começando agora, você vai fazer parte do processo. E confia que a gente vai crescer muito ainda. E aí ele olhou assim com uma cara, né, que o Edson tem um carisma, um brilho nos olhos, assim, ele olhou e eu vi, sabe como você consegue? Não, eu comprei aquela ideia dele e eu acreditei que realmente isso pudesse acontecer. E aí foi assim, cada vez a gente foi crescendo mais, aí depois a gente foi criada a área de qualidade, né, que eu estou até hoje. Foi implementada também a parte de ouvidoria dentro da qualidade, né, para poder fazer essa parte de ouvir também e também melhorar os processos dentro da empresa. E é isso, agora a gente está criando novas áreas, novos processos, a Ipcom está crescendo muito, assim, hoje eu falei com o Edson, vi todo mundo reunido, eu falei, nossa, você fica emocionado quando você vê onde a Ipcom chegou? Porque eu fico emocionada quando eu vejo aquele monte de gente, sabendo que a gente entrou naquela casinha, poucas pessoas, 5 pessoas, e hoje a gente está onde a gente chegou, né? Então é muito gratificante. Então, a Baixada Santista eu vi nascer. A filial do Rio de Janeiro também, não só eu, mas outros companheiros. Então, apareceu o desafio, que são as oportunidades, e a gente encarou isso com coragem, e a estrutura veio aparecendo. Suporte, porque tinha necessidade. Então, eu falo isso com muito orgulho, eu faço parte disso, de desbravar, né? Então, por quê? Porque era natural a Ipcom crescer, ok? E ela ocupou, graças a Deus, esse mercado. Gostaria que ela estivesse no Brasil todo, tá? Mas ela está muito bem e a gente tem que crescer mais ainda, né? Quando eu entrei aqui dentro da Ipcom, eu falei, nossa, é outro mundo. Tanto é que o relacionamento entre as pessoas dentro da Ipcom é um mundo completamente diferente dentro do supermercado. É um negócio assim, foi um choque de cultura. Talvez, como me chamam de ogro, não sei o quê, eu vim de lá de onde que era todo mundo ser tratado como se fosse... Se você não fosse firme, as pessoas te engoliriam lá dentro do supermercado. Quando chegou dentro da Ipcom, eu falei, peraí, onde que eu tô? O relacionamento, tudo bem, a gente estava em 10 pessoas,
Mas essa cultura das 10 pessoas, hoje com 100, não modificou, ela continua sendo do mesmo jeito. Isso que eu acho que é um negócio super interessante. Hoje, para estar trabalhando dentro da Ipcom com o amor que todo mundo trabalha, é uma coisa que perpetuou lá do comecinho do Edson, sempre vendendo assim, ó, tem um carinho pelo seu colega que está do seu lado, pelo cara que está colaborando pela empresa. E isso que fez com que a Ipcom hoje estivesse sendo uma das melhores empresas para você trabalhar. Confiança e responsabilidade. Então, houve entre nós que fomos vindo essa cumplicidade sem vir inerente formalmente isso. Então, nós que somos as pessoas mais antigas, a gente foi preservando isso. Eu acho que o maior legado da Ipcom, que o Edson trouxe essa cultura pra gente, então a gente sempre fala assim, quem não está dentro desse contexto acaba saindo, porque a gente tem uma cultura dentro da empresa, né, de a gente ter esse bom relacionamento, de pensar sempre no outro, não tem aquele negócio de você puxar o tapete do outro, a gente está sempre procurando melhorar em relação a isso. E a Ipcom é diferente por conta disso, né? É uma empresa, não só uma empresa que é boa de se trabalhar, mas ela tem esse trabalho humano, né? Um trabalho humano que é muito difícil a gente encontrar em outros lugares. E é isso, acho que é por isso que a gente está no terceiro ano, né? Por isso que aqui não é Essa só ser mais um, conquista. né? Então valeu a pena. Valeu a pena a gente começar naquela casinha e hoje a gente está onde a gente chegou.